Declarar a bondade de Deus sobre a nossa vida. Meus queridos, minhas queridas, quero te cumprimentar com um versículo bíblico que está na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 57 e 58. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Se estamos aqui, é porque Ele nos deu a vitória. Com muita alegria, eu estou agora iniciando este momento, esse tempo de reflexão na palavra do Senhor, e eu estou te convidando, meu amado e minha amada, a bendizer o Senhor comigo durante este tempo de reflexão na palavra de Deus, porque o louvor do Senhor, ele deve estar sempre na nossa boca. E nós devemos aproveitar o tempo que temos para celebrar a bondade de Deus na nossa vida. Eu quero te convidar para nós fazermos uma oração nesse instante e que você esteja com seu coração aberto e preparado para receber a visitação de Deus aí na sua vida. Pai maravilhoso, te damos graças neste momento, pelo privilégio, meu Deus, que temos de te pertencer, ó Deus, e pela alegria, Deus, de ser teu, de ser tua. Nesta hora, Pai, eu quero dedicar, juntamente com todos que estão comigo, ó Deus, dedicar ao Senhor a nossa vida. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem realizado, pensando em mim. O pensamento do Senhor a meu respeito e a nosso respeito são pensamentos de paz. Ó Deus, na verdade, o ímpio, ele não tem paz e nem tem como desfrutar de paz, mas aqueles que têm uma aliança com o Senhor, ó Deus, desfrutam da verdadeira paz. E neste momento eu coloco diante de Ti todos que estão comigo e que estarão comigo durante esse tempo aqui. Muito obrigado, Senhor nosso Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Com muita alegria, eu quero convidar você para um texto na palavra de Deus. E hoje nós vamos aprender algo com o rei Davi. O Salmo de número 34, o versículo 4 vai dizer assim: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. O versículo 8 vai dizer assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado ou feliz é aquele que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Que esta palavra, ela fica agora gravada no nosso coração. Meus queridos, este belo Salmos de Davi, o cantor de Israel, conta um pouco das suas experiências com Deus e como é bom ouvir as experiências de pessoas que têm vivido com Deus. E eu quero, nesta reflexão, trazer à sua memória a lembrança de algumas destas experiências, unindo com a experiência de Davi.
Queridos, eu não sei qual é a experiência que você tem de Deus. Eu não sei se você é aquela pessoa que já experimentou a Deus ou se é uma pessoa que simplesmente tem recebido informações a respeito de Deus. Por isso, o tema da nossa reflexão é esta, para você que deseja conhecer a Deus. Por que não experimentá-lo? Esse é o título da nossa meditação. Por que não experimentar a Deus? O maior desejo do coração de Deus é que eu e você o conheçamos. Porque a vida eterna, na vida de uma pessoa, começa exatamente com o conhecer a Deus. E não apenas ter informações de Deus, mas conhecer a Deus. Jesus ensina isso no Evangelho de João, capítulo 14, né? E a vida eterna é esta, que conheça o Deus eterno como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, seu Filho, a quem ele enviou. Então, vida eterna, ela começa com estas palavras: conhecer a Deus Pai e também conhecer a Jesus Cristo. Amados, o versículo 4 e o versículo 6 do Salmo 34 diz assim, ó: Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, e livrou-me de todos os meus temores. O versículo 6, clamou este aflito, Davi está falando dele, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e livrou-o de todas as suas tribulações. Nós estamos, então, trazendo aqui a experiência de Davi e aprendendo com o seu testemunho de vida ao Senhor. Primeiro ele fala que ele buscou o Senhor. E todos aqueles que buscam o Senhor, você vai encontrá-lo. Se não busca, não vai encontrar. Mas se buscar, você vai encontrar. Foi o mesmo conselho que Davi deu a Salomão quando estava assumindo o reinado em Israel. As palavras exortadoras de Davi, pai de Salomão, foi esta: olha, meu filho, se você buscar ao Senhor, ele deixará ser achado por você. Mas se você desprezá-lo, ele também te desprezará. Queridos, isto é óbvio, isto é muito óbvio, né? O Senhor Deus espera esse despertar do nosso coração em relação a Ele. Então, o primeiro ponto dessa nossa reflexão fala da importância que é buscar ao Senhor. Queira você num bom estado, queira você num mau estado. Davi buscava a Deus quando estava bem, mas também sabia buscar a Deus quando estava mal. E o testemunho dele é que todas as vezes que ele o buscou, ele foi atendido e acolhido pelo Pai. Querido, a palavra do Senhor nos conta em diferentes partes, em diferentes textos, acerca de pessoas que buscavam a Deus. E eu queria lembrar você de uma personagem que muito nos ensina, que é a Ana, a mulher de Eucana, a mãe do profeta Samuel. Esta mulher, numa hora de muita aflição, ela buscou ao Senhor com toda a intensidade do seu coração. Ela era estéril, e naquela época era comum o homem ter mais de uma esposa, e ela era a primeira esposa de Eucana, pai de Samuel,
e ela tinha uma rival por nome de Penina. E esta Penina, ela afligia por demais a vida da Ana. Ana, ela era sim muito amada pelo seu marido. Ela era atormentada e afligida por Eucana, porque ela estava o tempo todo zombando dela, porque ela não tinha filhos. E Ana, uma mulher séria e de prática constantes de oração, a Bíblia diz que ela, na sua humildade, ela buscou ao Senhor, ela pediu a Deus o milagre, e ela pediu a Deus o prazer de ser mãe, como todas as mulheres querem ser mãe. E ela então buscou ao Senhor, e Deus ouviu a oração de Ana, e a Bíblia diz que antes dela ter, ela diz: Senhor, aquele que o Senhor me der, eu devolverei a ti, e eu darei a ele, ao Senhor, por todos os dias da sua vida. E ela, nesta oração, o sacerdote Eli a viu e não entendeu a agonia e a aflição dela, e o sacerdote até a teve por embriagada, e ele até distrata ela, e ela olha para ele e diz: não me tenha, meu senhor, por filha de Belial, porque sou uma mulher aflita no meu coração, o que eu peço a Deus é um filho. E ele diz: então tá bom, seja feito como você pede. E a Bíblia diz que ela engravidou-se, e aquilo que ela prometeu a Deus, ela deu ao Senhor. Nasceu o seu primogênito, o Samuel, e ela realmente deu ele ao Senhor. Ele veio ser o primeiro profeta, para Israel, e foi um grande profeta. Ela cumpriu o seu voto ao Senhor, e a Bíblia vai dizer que ela continuou gerando filho, e ela gerou mais 3 filhos homens e 2 mulheres, Então, no mínimo, ela teve 6 filhos. E isto é maravilhoso. Um outro exemplo para a gente trazer aqui a nossa lembrança foi a experiência do rei Ezequias. Ezequias, no momento de angústia, ele também buscara ao Senhor. Ele buscou ao Senhor. A Bíblia diz que Ezequias, havia adoecido com uma enfermidade mortal. E o profeta Isaías esteve na sua casa. O Senhor mandou o profeta Isaías dizer a Ezequias, que ele deveria preparar a sua vida e a sua casa, porque ele não levantaria da cama. E dando esta mensagem, Isaías saiu, indo embora. A Bíblia fala que o rei Ezequias, ele virou para a parede e ele chorou muito. Ele lembrou ao Senhor, ele diz: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos. E a Bíblia diz que, mediante esta oração, ele chorou muitíssimo, e Deus ouviu o clamor e o choro de Ezequias. Deus então fala com Isaías: Isaías, volta lá, Ezequias falou comigo, e eu vou então lhe acrescentar anos de vida para ele. Isaías voltou e disse para ele que ele tinha uma palavra, e que Deus tinha ouvido o seu clamor, e que Deus então lhe acrescentaria mais 15 anos de vida. Irmãos, resposta da oração de um homem aflito. Então nós aprendemos com Ana que Deus atende a oração sincera de quem esteja em uma aflição. Aprendemos também com o profeta
com o rei Ezequias, que Deus responde à oração do aflito quando ela é feita de todo o coração. E isto é maravilhoso. Será que nós teríamos mais um dos exemplos para lembrarmos aqui? Amados, eu não poderia deixar de trazer aqui o exemplo do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Jesus também, no estado de homem, como homem, ele estava muito aflito, sabendo que o aguardava dentro de horas. E Jesus estava no Getsêmani, o último lugar que ele esteve orando com seus discípulos, de onde ele se afastou de um tiro de uma pedra e foi orar ao Senhor, e ali o Senhor Jesus derrama sua alma ao Senhor, e ele chega a dizer: Pai, se tiver um outro meio, sem que eu precise passar pelo caminho pelo qual eu vim passar, oh Deus, se tem, meu Pai, que seja feito, mas todavia, Deus, não é a minha vontade que é para ser feita, eu vim para fazer a tua vontade. A aflição, a angústia que Jesus estava vivendo ali, era tão profundas que ele suou gotas de sangue. Oh, meu amado, meu querido, não sei se você está vivendo alguma situação parecida com a de Ana, ou de Ezequias, ou a do próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor sonda os corações, o Senhor olha para dentro de nós, o Senhor ouve o clamor do aflito, o Senhor ouve o clamor do que está angustiado. Então, querido, prepara o teu coração, prepara aí, porque daqui a pouquinho nós vamos estar orando. E eu então pergunto, qual tem sido, meus amados, a sua dor? Qual foi a experiência de Davi quando buscou ao Senhor? Foi, na verdade, muito belo, linda, como ele mesmo conta no versículo 4. Ele fala no versículo 4 que ele buscou ao Senhor. Davi teve muitos momentos de aflição, e todas as vezes que ele buscou ao Senhor, ele diz que o Senhor o acolheu. E no Salmo 34, Davi está vivendo aqui uma experiência muito forte, uma experiência muito dolorida, mas Davi está dizendo que no seu momento de angústia, no seu momento de aflição, ele clamou ao Senhor, ele foi socorrido, ele foi atendido, ele foi acolhido pelo Senhor. E ele diz: eu, como um pobre necessitado, clamei ao Senhor, e ele me livrou de todos os meus temores. Davi estava tomado de medo quando ele estava orando aqui no Salmo 34, porque existia muitas ameaças contra ele. Amados, pena que muitas pessoas estão nas igrejas, leem a Bíblia, só que em seu coração buscam outras coisas. Alguns buscam a fama, outros estão buscando prosperidade financeira, né? O prazer é de tantas outras coisas que não há presença de Deus. A nossa atitude, ela deve ser sempre buscar a Deus em primeiro lugar. Este é o conselho de Jesus para mim e para você. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, os interesses de Deus. As outras coisas vos serão acrescentadas. Ó irmãos, queridos, é da vontade de Deus nos livrar da angústia, nos livrar dos sofrimentos, nos livrar do medo. É prazer do Senhor fazer isto desde que clamemos, desde que o buscamos, desde que o consideramos como nosso Pai. Mas tem que ter uma atitude correta no coração. E no versículo 8,
Davi vai falar então de algo que todos nós temos necessidades, né? Ele fala da importância que é buscar ao Senhor e a importância que é também provar ao Senhor. Não é colocar à prova ao Senhor, mas provar, experimentar. Ele vai dizer assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom, e feliz o homem que se refugia nele. Eu entendo aqui, querido, que a expressão provai, que aparece aqui no versículo 8, não tem o sentido de pôr Deus à prova. Não é isso que Davi está falando. Pôr Deus à prova, de querer fazer um teste com Deus. Tem alguns momentos que você pode até fazer, só que não é esse tipo de teste que ele está falando aqui. Eu creio que provar a Deus tem também aqui o sentido de experimentar, de ter a experiência, de relacionar com um Deus vivo, de relacionar com aquele que tem todo o poder, com aquele que se apresenta como o nosso Pai, porque Ele é o nosso Pai. Então, amados, o que Davi está propondo aqui para os que sofrem, experimenta Deus, deixa Ele agir na tua vida, tenha uma experiência profunda com Ele, experimenta aqui com profundidade o amor do Pai, é sair, querido, da teoria e ir para a prática. Não é falar de um Deus, mas é conhecer este Deus. Sabe, queridos, eu tenho dois exemplos aqui que eu quero citar rapidamente para você, que essa questão de conhecer, né? Vamos ilustrar aqui com dois exemplos bíblicos. A rainha de Sabá, essa história, esse episódio está registrado em 1 Reis, capítulo 10, de 1 a 7. Esta rainha ouviu falar da sabedoria e da capacidade de Salomão. Chegou até os seus ouvidos a informação da sabedoria e de toda a pompa deste rei, ao ponto de dela fazer uma caravana e ir até Jerusalém para ver se era verdade tudo aquilo que ela havia ouvido a respeito de Salomão. Qual foi a sua surpresa? Ela foi até lá. Chegando até lá, ela disse para Salomão: não me falaram nem a metade do que eu vi, do que eu estou vendo. Não me falaram nem a metade, mas é muitas vezes mais maior o que eu ouvi a teu respeito, ó rei Salomão. E ela ficou encantada. E o texto vai dizer que ela ficou como que muda, né? Como que sem palavras diante de todos os cuidados e a pompa, né? Da casa do Senhor, que Davi havia edificado, da forma como os seus servos se vestiam, da forma como todos os seus servidores se apresentavam. Ela ficou tão encantada com tudo que ela viu, que a Bíblia vai dizer que ela deixou uma oferta como ninguém na história de Israel para o rei Salomão. Gratidão. Como Deus quer que você também se surpreenda com Ele, né? Temos aqui o segundo exemplo, que é o exemplo de Jó. Jó, ele conhecia Deus de ouvir falar. Jó era um homem. A Bíblia diz que ele era justo, um homem que temia Deus. E Jó, ele foi provado por causa disso, inclusive desafiado pelo próprio Satanás. Satanás desafiou a Deus e diz: Jó é tudo isso, que o Senhor dá tudo para ele, toca nele para ver se ele não vai te negar e te rejeitar. E Deus, né, aceitou o desafio. Ele conhecia Jó, ele disse: você pode, menos
matá-lo, mas você pode tocar na vida dele. E Jó passou, como todos são sabedores, dos sofrimentos de Jó. E Jó passa por tudo aquilo, por tantos sofrimentos, perde os filhos, perde as riquezas, perde tudo, perdeu a saúde. E tudo isso, a Bíblia diz, em tudo que Jó falou, ele não pecou, até que ele experimenta o Deus que ele havia crido todo o tempo da sua vida, numa experiência pessoal, e ele vai declarar isto no capítulo 42, versículo 5, ele diz, eu conhecia o meu Senhor de ouvir falar, hoje eu conheço agora porque os meus olhos veem aquele que sempre me viu. Que experiência extraordinária! Hoje os meus olhos veem aquele que sempre me viu, desde o meu nascimento, e me conhece por dentro e por fora. Amados, a semelhança da experiência da rainha de Sabá, como a experiência de Jó, é a experiência que eu e você precisamos ter do nosso Deus. Não ouvir Deus apenas a informação, mas conhecê-lo como um Pai real, conhecer a realidade do nosso Deus, experimentar a vida dele revelada em nós, experimentar a bondade dele, o cuidado dele, o amor dele e todo o interesse dele para com a minha vida. Amados, que não fiquemos apenas, que você não fique apenas na informação de Deus, mas que você também tenha uma experiência real. Estou dizendo assim, tem muita gente que está dentro da igreja, tem muita gente que acompanha as atividades da igreja, tem muitas pessoas que amam ouvir os louvores, amam ouvir a pregação, mas infelizmente nunca se rende, porque a informação ainda não foram suficientes para que ele experimentasse o melhor. E tem tanta gente que vai resistindo a Deus, Deus até toca o coração dele, mas ele vai resistindo a Deus, ela vai resistindo a Deus, e é tão triste isso, enquanto que outros vêm, passa na frente dele, vai em frente, e muitos continuam naquela, resistindo, coração duro, não se rende a Deus, mesmo que sente arrepios, mesmo que é chacoalhado. Ah, que pena que muitos não saem do lugar de onde está. E o conselho de Davi é esse: provai, experimenta. E uma vez que você experimentar Deus, aí você vai ver o quanto Ele é bom e o quanto que você perdeu. E a terceira coisa que nós vamos aprender aqui é o que Davi diz, que é a questão de temer ao Senhor, que é o versículo 9 e 10. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta àqueles que o temem. Olha o que Davi está falando, e para quem que ele está falando. Temei ao Senhor, vós os seus santos. Tem muitas pessoas que não temem a Deus. E ele está dizendo, aqueles que temem ao Senhor não têm falta de nada. Temer aqui, querido, não é necessariamente ter medo de Deus. Temer ao Senhor é honrá-lo, é respeitá-lo, é amá-lo. Por exemplo, as autoridades constituídas. Quando você continua fazendo o que é reto, o que é justo, não violenta a lei, não quebra nenhum princípio, as autoridades, você vai sempre ter o louvor dela. Mas a partir do momento que cometemos qualquer infração, que nós desobedecemos a um princípio de lei, e você sabe que você vai ser confrontado pela autoridade, na verdade todos nós vamos temer, porque toda infração tem uma punição. Com Deus é a mesma coisa, certo? Não é para você viver com medo de Deus, mas também não é para você não ter medo de Deus quando você
comete uma infração. E agora é bom lembrar que todos nós cometemos infrações contra o nosso Deus. É tão sério isso que a Bíblia diz que todos pecaram e foram rompidos da comunhão com Deus. Então a verdade é, eu e você precisamos sim temer a Deus e saber que Ele é amor, mas Ele também é justo juiz. E a Bíblia vai também dizer que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Por isso que esse Deus vivo, Ele providenciou meio de escape para todo homem na pessoa de Jesus. Mas quem rejeita Jesus, quem despreza a sua palavra, pesa sobre ele a ira de Deus. Aí você precisa ter medo, porque querendo ou não, acreditando ou não, todos haveremos de comparecer diante dele para prestar contas. Ah, meus amados, é muito importante entender que em relação a Deus, todos nós nos tornamos culpados. E Jesus veio como nosso advogado para advogar a nossa causa, pagando um preço muito alto para que eu e você fosse salvo da ira futura de Deus. E nós só ficamos livres da ira futura de Deus, aliançando com aquele que veio como nosso advogado, pagar a nossa dívida e nos livrar também da condenação eterna. Queridos, Deus em nossos dias tem sido tratado com muita irreverência, não é verdade? Os homens têm brincado com Deus, têm escarnecido a Deus, né? As músicas modernas têm sido uma afronta, uma desonra ao Senhor. Muitos programas de televisão têm sido para desonrar e desrespeitar os princípios de Deus, para desmoralizar as famílias. Homens têm se esquecido daquele texto da palavra de Deus que diz: de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Gálatas 6,7 está dizendo isto. O que as nações precisam? Reconhecer Deus, porque Deus está vindo. Deus vai julgar a terra e o mundo com justiça. As pessoas têm feito coisas absurdas, né? Comparado Jesus ao miserável Satanás, dando honra ao miserável Satanás, inimigo de Deus, e desprezado o Filho honrado do Pai, o Santo de Deus. Olha que absurdo que chega a prática das nações, de exaltar o perdedor, o vencido, que já está determinado o seu fim, que será o lago de fogo. Os humanos, os desavisados, ficam invocando a Satanás, como se Satanás tivesse qualquer poder para poder enfrentar a igreja. Não, você que faz isto, preste atenção. Contra a igreja do Senhor, o inferno não prevalecerá. Contra o justo, ninguém prevalecerá. E todos que zombam de Deus, não pense que vai ficar impune. O Senhor julgará pessoas por pessoas, julgará o mundo, as práticas do mundo. Meu amado e minha amada, eu digo a você, queridos, eu e você temos a oportunidade de nos salvarmos desse duro juízo. Qual é o caminho? Reconhecer ao Senhor, experimentar a bondade dele na pessoa de Jesus, fazer uma aliança com ele, entregar sua vida a ele, buscando de todo o coração, experimentando com verdade na sua vida e vivendo em temor e tremor diante de Deus todos os dias da sua vida. Ah, meu amado, qual foi a experiência de Davi sendo um homem temente a Deus?
Ele mesmo nos responde no versículo 9 e o versículo 10 do Salmo 34. Ele diz assim, ó: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta os que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidades e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Ah, você quer ter o suprimento de Deus? Aliancie-se com o Senhor. Nada vai te faltar, não vai te faltar livramento, não vai te faltar socorro, não vai te faltar nada. Mesmo que o mundo, a terra está sendo abalada, aqueles que temem ao Senhor será guardado por Ele, por Ele. Amém. O Deus de Davi, Ele também é o teu Deus. Ele é o meu Deus. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Logo, é possível ter a mesma experiência de Davi. O que temos que fazer? Buscá-lo. Buscá-lo de todo o nosso coração. Você entendeu o recadinho de hoje? Você entendeu que você deve buscar a Ele, independente se a situação é boa ou má, e confiar? Você entendeu que eu e você temos a oportunidade de experimentá-lo como algo real e verdadeiro na nossa vida? Você entendeu que é bom temer a Deus e guardar a sua palavra para não te faltar nada na hora da aflição, na hora da angústia, na hora do fervo? Este é o conselho de Davi, de alguém que vivia para Deus. Meu irmão, minha irmã, você que está aí, pare agora um pouquinho, vamos orar? Eu quero ajudar você nesta oração. Você tem confiança de fechar os teus olhos e fazer esta oração comigo? Diga: Senhor meu Deus, eu quero bendizer o teu nome em todo o tempo. Eu quero também, Deus, que o seu louvor esteja sempre nos meus lábios. E eu quero, Senhor, aprender a gloriar-se no Senhor todo o tempo da minha vida. Eu tenho, Deus, gastado muito tempo murmurando, reclamando. Ó Deus, as palavras que têm saído da minha boca não têm sido palavras agradáveis aos teus ouvidos, porque têm sido murmurações, reclames. Ah, Deus, eu tenho falado que nada está bom. Se faz calor, está muito calor. Se faz frio, está muito frio. Se chove pouco, é porque não chove. Se chove muito, é porque chove. Deus, eu estou sentindo vergonha. Deus, porque minha vida tem sido uma verdadeira lamúria, e eu quero mudar com a tua ajuda a partir de agora. Deus, quer eu esteja bem, quer não esteja passando bem, eu quero te adorar, Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Senhor, os teus ouvidos são santos, os teus olhos são santos, e eles estão postos sobre a minha vida. E nesta hora, meu Pai, eu quero me render, eu quero pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que eu pequei contra ti, por todas as vezes que eu fiz mal, reclamando, imaginando coisas vãs. Mas eu quero, Deus, eu quero praticar a justiça, eu quero, Deus, praticar a retidão, eu quero, Deus, alegrar teu coração, Senhor, porque eu creio sim, que se eu fizer isso, nada vai me faltar, não vai me faltar saúde, não vai me faltar provisão, não vai me faltar a roupa, o calçado, o alimento, não vai me faltar socorro, não vai me faltar a consolação. Por isto, ó Deus, me perdoa e me cura deste mal. Ó Senhor, transforma minha vida, transforma meu coração, transforma o meu ambiente de dor num ambiente de alegria e de paz. E eu sei, Deus, que tudo isto é possível na
tua pessoa e na pessoa bendita do meu amado e Salvador Jesus e na ação do Espírito Santo. Por isso, nesta hora, meu Pai, eu me rendo e eu confesso: eis-me aqui, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa e recebe o meu reconhecimento, pois quero passar a dar a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. E obrigado, meu Deus, porque esta palavra, ela me fez lembrar que o Senhor é bom e eu quero, Deus, viver esse experimento diário na minha vida, em nome de Jesus. Graças a Deus, que maravilha, né? Então, receba, tudo é pela fé, receba o Senhor, a bênção dele. Escolha, meu amado, um dos horários nesta semana, né, final de semana, ou domingo às 9 pela manhã, ou às 10h15 na chácara, ou às 19 horas aqui no templo. Venha num desses cultos, venha prestar o seu culto a Deus, venha render a Ele o seu louvor e a sua gratidão. Nós estamos aqui aguardando por você e juntos iremos dar o nosso louvor a Deus. Deus te abençoe, fique firme no Senhor e agarrado nele, é o desejo do meu coração. Fique na paz do Senhor e Deus te abençoe. Amém.